A salvação. Uma grande parcela de adeptos de determinada denominação defendem a ideia errônea de que a salvação só é possível se atrelada à membresia de sua denominação. Desenvolveram uma soteriologia estranha, posto que, ao mesmo tempo em que acreditam que a salvação está em Jesus, por outro lado, quase a monopolizam, condicionando-a à sua igreja. Essa doutrina, estranha às Escrituras Sagradas, Bíblia, faz com que os seus adeptos pratiquem um proselitismo agressivo para com os outros evangélicos. Isso nos leva a um dilema. Suponhamos, por um momento, que a salvação fosse uma graça que estivesse realmente condicionada a determinada denominação. O que dizer das outras igrejas que existiram antes dela? Estariam perdidas? Ou Jesus precisaria esperar o surgimento de determinada denominação para então poder começar a restaurar o processo de salvação? Inconcebível. Muitas pessoas irão discordar desse arrazoado, mas esta parece ser a conclusão lógica que leva a tal raciocínio sectarista. Entre mentes, vejamos o que diz a Bíblia. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Atos, capítulo 4, verso 12. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Admitir que a salvação esteja condicionada à conversão em uma denominação em particular é um pecado terrível, visto que, quando qualquer denominação se coloca como a única igreja verdadeira, está automaticamente tomando o lugar do único Salvador. A Bíblia é clara e sem sombra de dúvidas declara que só Jesus é o caminho e não há mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. As igrejas são apenas o meio que leva o homem ao fim, que é a salvação através de Jesus Cristo. Há um pensamento entre determinada denominação que todos aqueles que porventura um dia terão de ser salvos virão necessariamente, mais cedo ou mais tarde, à sua igreja. Vejamos o argumento de certo ministro desta igreja em resposta ao item acima. Não tem sentido alguém, por exemplo, estar na igreja X e, ao mesmo tempo, achar que a igreja Y está melhor adaptada à Bíblia. Se assim o fizer, estaria se comportando com hipocrisia para consigo mesmo e para com Deus. Se achássemos que essa plenitude era vivida em outra comunidade cristã, era para esse lugar que deveríamos nos dirigir, em nome de nossa consciência, a qual Deus colocou em cada um de nós. Esse tipo de pensamento parte do pressuposto de que existe uma instituição religiosa aqui na Terra, oficial, deixada por Cristo. Tais pessoas esquecem, porém,
que Jesus possui uma igreja universal e invisível. A Igreja de Cristo não se restringe a organizações visíveis, e muito menos a uma só delas. Essa visão neste assunto é deveras errônea, fruto de uma eclesiologia distorcida, pois não encontramos em nenhum lugar no Novo Testamento a ordem de Jesus ou algum dos apóstolos para que membros de certas igrejas emigrem para outras, quando estas possuírem pontos de vista diferentes quanto a certos aspectos secundários de interpretações doutrinárias. É inadmissível que um cristão acredite que sua denominação seja superior às demais e ainda assim dizer que serve a Deus. Isto é o resultado de uma mente sectarista. Uma cosmovisão assim só vem demonstrar que tal denominação não possui ortodoxia, que é uma doutrina correta, e muito menos ortopraxia, conduta correta.